A partir de agora você vai ouvir o programa informativo da Coogamai, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai Limitada. Notícias e informações da cooperativa e do setor mineral. Olá pessoal, aqui quem fala é Anderson Oliveira, engenheiro de Minas da Coogamai, e mais um informativo da Coogamai. Hoje iremos falar um pouco sobre os rejeitos do garimpo, que seriam basicamente as rochas hospedeiras dos geodos, ou seja, os basaltos da formação Serra Geral. Esse material, até então, sempre foi descartado na mineração, por isso classificado como rejeito estéril. Contudo, frente às exigências dos órgãos, sejam eles ambientais, sejam eles que autorizam as permissões de lavra garimpeira para a entidade, de se fazer um reaproveitamento desse bem mineral, pois o basalto também não deixa de ser um bem mineral do nosso solo. Frente a essa necessidade, da parte técnica, procuramos artifícios, procedimentos para serem reutilizados esse material. E os mais pesquisados, os mais estudados, basicamente foram 3. Utilizar então esse material para encascalhamento de vias não pavimentadas, ou seja, britar esse material, diminuir o tamanho dele e colocar nas vias não pavimentadas, principalmente nas vias que dão destino aos próprios garimpos. Essa é uma atividade de simples resolução e é uma atividade que não precisa muita ciência, e sim apenas a comunição, que a gente chama, ou a britagem, a diminuição de granulometria desse material. Outra técnica que também estamos estudando e já tem uma vasta pesquisa decorrida sobre ela seria a técnica de rochagem, ou seja, a remineralização de solo com o uso do pó da rocha, ou seja, diminuir então esse basalto em finas granulometrias de pó, e colocar esse material diretamente no solo para beneficiar cultivos agrícolas ou até mesmo pastagens. A nossa rocha foi classificada tanto pela CPRM como pela Embrapa, que são braços do governo federal em pesquisas, tanto agronômicas como geológicas, ser um dos melhores materiais para essa técnica. O nosso basalto, então, é classificado um dos melhores materiais estudados a nível de Brasil para a técnica de rochagem. Esse é um estudo também que estamos desenvolvendo. Nos próximos tempos aí vamos apresentar aí para os associados algumas alternativas para utilizar esse material na técnica de rochagem. Porém, hoje a gente vai se atentar mais, dar mais enfoque para a utilização desse material na construção civil, para agregados da construção civil. Houve alguns estudos, algumas incursões de entidades, universidades, a fim de pesquisar, estudar esse material para ele ser utilizado em atividades relacionadas à construção civil. Até então se achava que esse material não teria propriedade nem física nem química para ser utilizado como agregado, visto que ele deixado ao tempo, sob a ação de sol e chuva, ele se fragmentaria e se fragmenta facilmente. Em exposição ao ar livre, 6 meses, 1 ano, esse material esfarela, pela condição da presença de argilominerais dentro dele. Contudo, também acreditando que esse material poderia ser utilizado na construção civil, fomos atrás de algumas entidades para que nos auxiliasse quanto a esse trabalho. E uma delas que abraçou muito essa ideia e essa vontade de reaproveitamento desse material, visto que ele é abundante na nossa região, foi a URI e foi o Departamento de Engenharia Civil. A gente fez um contato com eles e o professor William Cadore, engenheiro civil da URI, comprou essa ideia, gostou muito dessa ideia e já faz algum tempo, alguns anos, que ele vem pesquisando, vem desenvolvendo
interessantes trabalhos científicos relacionados a esse rejeito, que futuramente irão nos auxiliar frente ao reaproveitamento. Então, nesse programa, pessoal, a gente vai ouvir um pouco da pesquisa, dos trabalhos, dos procedimentos que o professor William, dentro da Engenharia Civil da URI, vem desempenhando relacionados ao rejeito do garimpo, ou seja, ao basalto. É muito interessante a gente escutar e estar um pouco mais por dentro dos estudos que estão sendo feitos, das parcerias que a Kogamai vem cada vez estreitando mais com as universidades ou com as entidades de pesquisa, principalmente direcionada ao rejeito. Então vale a pena a gente ouvir um pouco e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, ok? O que o senhor já pode trazer para nós de conclusões? Nós temos a rocha, essa que é extraída, que na verdade o geodo, né, ele é extraído de uma região do nosso subsolo, e nós temos a mesma rocha que essa que é o rejeito, que é então o coproduto. Essa rocha, que quando ela está no maciço rochoso ali, ela não se deteriora, ela não se rompe. Sim. Ela se mantém com essas características. Então a nossa suposição foi o seguinte: se eu conseguir produzir um concreto e mantiver essa rocha resguardada de qualquer ataque de penetração de gases, né, CO2, alguma coisa, um concreto, né, ela vai estar em estado confinado, porque fica ao redor da pedra, fica toda a massa cimentícia, né, a pasta, né, de cimento e areia que a gente chama. Ela reveste a pedra e aí nós temos o concreto. Se ela vai manter essas características. Então a gente está com um ensaio de longo prazo. É um ensaio de durabilidade. Esse ensaio de durabilidade vai dizer o quê? Vai dizer se a pedra, com um longo prazo, ela vai se manter com uma característica semelhante ao agregado natural. E a gente tem encontrado, aparentemente, pelo último resultado que a gente teve dos 4 anos, eles não estão prontos ainda, mas previamente eles já nos dão indicadores que eles são iguais ou um pouquinho melhores em termos de compensação. Não sabemos explicar ainda por que eles são um pouco melhores. Talvez poderiam ser iguais, ou talvez até mesmo pela composição mineralógica dela. Porque essa pedra que compõe esse nosso coproduto, então, ela tem uma composição que ela tem um teor de sílica muito grande. Por isso que tem a doença chamada silicose, né? Que é uma doença muito, muito afetada. Mas por causa o maior teor, em torno de 50% do mineral é sílica pura. E se nós formos pensar, então, vamos pensar dentro de uma cadeia de engenharia. O que a sílica representa para a engenharia civil? A sílica é o produto nobre para a produção de cimento. Para produzir cimento, eu tenho que ter uma mistura. Eu tenho que ter sílica, eu tenho que ter calcário, né? Na verdade, eu tenho calcário, eu tenho argila e eu tenho uma mistura um pouco de minerais ferro, por exemplo. Eu levo isso a uma temperatura de 1.450 graus, e isso cria uma pelota, uma bolinha, né, que chama uma pelota, e essa pelota ela cristaliza e cria picos de sílica. Essa sílica ela reage com a água quimicamente e ela endurece. Então, para endurecer, a reação de endurecimento do cimento para que ele ganhe resistência, quem dá resistência ao cimento é a sílica. Então, nós temos dentro da pedra ametista um material potencial que pode até vir a ser, não produzir um cimento de repente, mas compor uma mistura que vai auxiliar numa composição. Então, os desdobramentos dessa pesquisa são imensos. Então, primeiramente, a pesquisa de durabilidade, essa que nós apresentamos as possibilidades no seminário, elas nos mostraram indicadores de que sim, há possibilidade de utilizar na construção civil esse material. De que forma? Bom, não sugerimos então que as pessoas daqui a pouco larguem o seu método tradicional, até porque o metro cúbico de uma pedra ferro, por exemplo, a pedra tradicional e a pedra ametista é praticamente igual, então não há tanto benefício econômico nesse ponto. Mas os benefícios, eu consegui, nessa tese, mostrar benefícios ambientais. Então, são esses princípios. Então, como é que a gente sugere? De repente, então, vamos montar uma indústria de artefatos de cimentos. Trabalhar com meio fio, poste. Daqui a pouco, então, a gente tem, olha, toda aquela rede
que foi desenvolvida no interior lá, foi desenvolvido com posses do material do coproduto da pedra ametista. Então a gente está inserindo na cadeia, e com o tempo esse material ele começa a ganhar, perder um pouco esse estigma, e a gente consegue realmente comprovar, olha, ele talvez não vai ter o mesmo comportamento igual ao outro material, mas eu tenho um ganho nesse ponto. Até porque o meio-fio poste ele é uma construção um pouco mais especializada, né? Exatamente. Ela tem que ser feita já ou empresa ou profissional já um pouco mais qualificado do que a própria construção civil. Exatamente. Em si, né? É industrializado. Industrializado. Produto industrializado. E industrializado ele tem controle. Isso. E tem um controle. Então o controle, né? Quantidade de água necessária que se coloca, quantidade de cimento, né? Aliás, as indústrias concreteiras hoje, elas evoluíram muito ao longo dos anos. Antigamente se tinha um consumo de concreto muito alto, consumo de cimento muito alto, que era o maior custo para uma concreteira. Certo. Para compensar esse custo, para não ficar tão elevado, as concreteiras começaram a diminuir uma porcentagem de cimento e começaram a adicionar material fino, mas praticamente o pó da pedra. Por exemplo, pegar o pó da pedra do nosso rejeito, do nosso coproduto, e substituir ele por parte do cimento. O que acontece? Esse fino, ele preenche dentro da matriz do concreto um vazio, um poro muito pequenininho. Vou tentar entender o concreto como se fosse, ampliando ele 1 milhão de vezes, por exemplo, a gente vê como se fosse um queijo suíço. Só que esse pó pequeno, ele preenche esses interstícios e deixa a matriz mais densa. Quando ela é mais densa, ela fica mais resistente. E aí você consegue equilibrar com a mesma resistência como se tinha utilizando cimento, que é um material muito caro. O cimento é um material, para curiosidade, é o material mais consumido da humanidade, o material industrializado mais consumido da humanidade, o cimento. E, em produto que a humanidade consome, ele é o segundo, só perde para a água. O mundo inteiro produz cimento, ele está concentrado em alguns países? Está concentrado em alguns países. O Brasil não é um dos maiores maiores produtores, mas ele está em torno do quinto, sexto. Por que eu não digo que não é um dos maiores? Porque o Brasil hoje, ele é basicamente perto da China, por exemplo, que é o maior produtor de cimento, e que é o maior consumo também, né? Não é à toa que a China tem o PIB, né, e o desenvolvimento que tem, justamente por esse princípio. A China hoje, ela produz praticamente 10 vezes mais do que o Brasil produz de cimento. Vou abrir um parênteses aqui para a rochagem, que é a utilização na lavoura, é que a partir dos 100 km ou de 120 km ele se torna inviável pelo custo do frete. Consegui comprovar na tese a mesma coisa. Ele acaba, o custo do frete acaba ficando mais caro do que o calcário. Exatamente. Então quem sabe se resolvendo essa questão, o transporte ferroviário ou outras formas de transporte, quem sabe se consiga agregar então também para a fabricação do cimento, utilizar em alguma parte do nosso Mas tu sabe, Rossano, que a tua leitura assim, foi perfeita. Eu acho que tu fez uma observação de grande que me fez crescer muito também, porque contribuiu com a minha tese. Eu cheguei à conclusão que ambientalmente, se eu transportar o material de ametista a mais de 100 quilômetros, ele não compensa eu utilizar o material natural. Exatamente. Então eu cheguei a essa mesma conclusão. O que eu sugiro? Aí depois de todo esse trabalho desenvolvido, a gente tem que abrir possibilidades. Sim. Qual é a possibilidade que eu vejo? Eu vejo que a Ametista do Sul tem uma matéria-prima muito grande. O presidente Zaldir, ele sempre diz que a joia não é aquela que está dentro do geodo, é aquela que nós estamos deixando para fora. Ele usa essa expressão, né, o presidente Zaldir. E com muita sabedoria, porque se a gente tem esse material, a gente pode fazer esse material um produto para desenvolvimento da nossa região. Veja só, nós temos uma comunidade que depende exclusivamente do garimpo. Nós temos uma cooperativa organizada que auxilia e dá amparo para esse garimpeiro. Eu tenho conversado já de longa data já com o prefeito Gilmar, que eu pretendo buscar dentro da URI um projeto de pesquisa com outras, até com dinheiro público, que existe isso dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, para desenvolver uma incubadora. Certo. Para incubar um projeto de que possa trazer desenvolvimento regional.
esse é o meu maior sonho, de conseguir, de uma pesquisa que iniciou em 2014, não de minha mão, eu tenho muita gente que trabalhou com essa pesquisa comigo, bolsistas, que hoje estão fazendo mestrado, né, estão se encaminhando para a vida também na graduação, colegas dentro da própria universidade que se identificaram com essa pesquisa estão dando prosseguimento. Mas a questão toda é que esse material ele é um produto para desenvolvimento regional. Eu vejo isso. E temos bastante. Eu vejo, temos bastante. Temos bastante, né? E precisamos para a nossa região, sim, porque, veja só, nós não temos... quais são os nossos portfólios aqui analisando a nossa região? Nós temos a Ametista do Sul caracterizado e cada vez mais dentro do universo do turismo, mas o turismo o turismo é o coproduto da extração da pedra ametista também, se nós podemos fazer essa analogia. Então, por que não desenvolvermos aqui uma cadeia? E por que não futuramente, talvez, desenvolvermos aqui uma usina concreteira aqui em Ametista? Exatamente. Se dentro daquela composição orçamentária, o material da pedra ametista, esse coproduto, ele atender às características técnicas, tanto para subbase ou para base, atender e estiver disponível em grande quantidade, eu não tenho dúvida que a empresa vai utilizar. Imagina que eu faço gosto e gostaria muito disso, certo, que fosse. Porque imagina, a gente está transitando numa rodovia única no Brasil, e única no Brasil que está utilizando o material que ela mesma processou para poder gerar renda para a sua região, que virou turismo, que agora o turista vem pela mesma rodovia, então quer dizer... E resolver um problema ambiental, que era a questão dos rejeitos nos morros, né? Imagina isso ia ser um case de sucesso incrível, entende? Para um diferencial, né? Com certeza. Vamos aguardar. Vamos aguardar esses desenvolvimentos. Claro, evidentemente tudo isso depende de especificações de projeto, né? O que foi entregue, né? Se me permite, você fazer essa complementação, a URI teve um trabalho muito bonito, né? Te agradece até hoje imensamente o trabalho dos nossos estagiários que fizeram um trabalho assim muito bonito, muito rico, todo dia trabalhando aquela juventude, o aluno fazendo o projeto, desenvolvendo o projeto. Para a sua região. Para a sua região. E hoje, dessa turma toda de estagiários, hoje nós temos uma aluna que ela está trabalhando numa empresa de pavimentação asfáltica. Olha só. Ela desenvolveu o seu estágio supervisionado, ela está se formando e a empresa já fez o convite para ela estar trabalhando. Foi para a prática. Foi para a prática e para trabalhar no escritório projeto. Então a gente só tem a agradecer, né? Agradecer à universidade, à URI, por toda essa... Só cheguei até aqui, nós chegamos pela URI, agradecer à Prefeitura da Ametista, a administração, a Cooperativa Kogamai, só chegamos nesse trabalho. Como eu disse, eu não chego num resultado sozinho, eu preciso muito agradecer, sou muito grato a todas as pessoas que estenderam a mão para mim. Professor William Cadori, quero agradecer a sua disponibilidade para a gente conversar. Tenho certeza que essa não será a última conversa. Nós iremos contar com a sua presença outras vezes aqui para tratar esse assunto tão importante que é o desenvolvimento da nossa região. A minha disposição sempre, podem contar comigo sempre, né? Quando eu digo novamente, as portas da Universidade da URI também, em nome dos nossos diretores, está sempre aberta para a nossa população, para os nossos jovens que tenham dúvidas sobre essa formação. Vejo nos olhos aqui de uma pessoa realizada, né, com a sua formação em engenharia, né, uma pessoa realizada profissionalmente, porque eu amo o que eu faço, a engenharia me dá o prazer de transformar isso e ver o fruto disso tudo é trazer um benefício para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, um mundo melhor, né, que a gente possa trazer com um benefício simples. Professor William, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. O informativo da Coogamai estará disponível nas redes sociais da cooperativa. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.